Vamos ao nosso tema de hoje, a lição que Pedro não esqueceu. E se você estiver com sua Bíblia, eu vou ler o livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 27 em diante. Daqui a pouquinho eu faço a leitura do texto. Nós estamos aprendendo sobre Jesus, sob o olhar de Pedro. Isso porque nós vamos começar a contar toda a história de Pedro apóstolo. Se você não viu as mensagens anteriores, procura ouvi-la, porque nós viemos seguindo, baseado no Evangelho de Lucas, compreendendo esse momento da vida de Pedro. No domingo passado vimos aqui aquele momento quando Jesus começa a realizar alguns milagres e Pedro fica assim impactado com as curas, por exemplo, que Jesus realiza. Quando ele tocou naquele homem que era leproso, sendo que você não poderia tocar num leproso. Se dizia que se tocasse no leproso você ficaria impuro. No entanto, Jesus toca e é o leproso que fica puro. Pedro foi aprendendo que o Jesus que ele seguia tocava em leprosos. Acontece que já no momento seguinte, aliás, tem aquela cena também do homem que é trazido pelos amigos, que abrem o telhado da casa, provavelmente casa de Pedro ali, e é trazido até a frente ali de Jesus. Jesus perdoa pecados, guarde isso, leproso que não pode ser tocado, e Jesus toca. Pessoa que chega enferma e Jesus perdoa pecados. Isso prepara para esse texto que vamos ler. Os textos seguintes, eu vou ler tanto no capítulo 5, quanto no 6 e quanto no 7, eu vou pensar alguns trechos desses textos. Vai nos contar uma história muito interessante, mas ela começa falando sobre o chamado que Jesus faz à vida de Mateus. Mas antes de falar sobre isso, deixe-me abrir aqui um pequeno parêntese. Eu vejo a necessidade hoje de nós estudarmos cada vez mais sobre Jesus. Tanto que eu recomendo a vocês que leiam os evangelhos. Façam isso. Todos nós precisamos ler a Bíblia, não é só o pastor que precisa ler a Bíblia, todos nós precisamos. E melhor que muita coisa mal lida é pouca coisa bem lida, entenderam isso? Então melhor que você tentar ler a Bíblia inteira, pega os evangelhos e leia várias vezes. Porque os evangelhos, eles são, na verdade, o que nos revelam Jesus. E nos revelando Jesus, torna-se assim a chave de interpretação para tudo mais que nós queremos entender na Bíblia Sagrada. Jesus veio revelando o coração do Pai. Jesus veio revelando a Deus de uma maneira diferente que as pessoas não conheciam. E essa revelação de Jesus é que nós precisamos. Nós estamos vivendo momentos muito estranhos na igreja de Jesus nesses dias. Estranhos por vários sentidos. Primeiro que a igreja, eu acho que nós estamos num período não de avivamento, mas nós estamos num período de apostasia. Apostasia significa desvio da verdade. Eu tenho visto algumas pregações e algumas coisas que falam, e que eu falo assim, isso não parece com Jesus. Eu não sou contra a autoajuda, compre um livro de autoajuda, leia, é muito bom, pode ler, não tem nenhum problema, se ajuda, ajuda, que legal, mas isso não é pregação da Bíblia Sagrada. Pastor não precisa estar pregando autoajuda, precisa pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia para as pessoas, ensinar a revelação sobre Jesus. Precisamos compreender mais. Através de Jesus a gente entende outros textos da Bíblia Sagrada. Se você vai tentar ler, ou seja o Antigo Testamento, ou seja o Apocalipse, mas sem compreender a vida de Jesus, você vai interpretar errado. Costumo dizer hoje em dia que muitas pessoas, quem é do meu tempo vai se lembrar desses seriados que tinha Ultraman, Ultra Seven, né? Tínhamos tudo isso. Eu vejo que algumas pessoas parecem que ficam assistindo esses filmes com esses monstros todos, um Godzilla, e depois vai ler o Apocalipse, aí vê um monte de monstro, bicho lá, raios, relâmpagos e trovões, não é? E quando aquele é um texto lindo, dirigido a uma igreja que está sendo perseguida, e mostrando para ela palavras que vão consolar, exortar e edificar aquela igreja no meio de uma perseguição, e revelando Jesus, mas agora já o Cristo ressurreto. É maravilhoso. Então precisamos conhecer mais a Jesus. Como nós podemos identificar o verdadeiro do falso?
É interessante hoje em dia que nós estamos passando por um outro problema hoje no meio da igreja que eu tenho percebido, e fica aqui um alerta: o problema da inteligência artificial. Eu não sou contra a tecnologia, quem me conhece há anos sabe que eu sou um fã de tecnologia, por isso muitas vezes, me perdoe falar dessa maneira, não estou aqui sendo me gabando disso, mas por ser uma área que eu gosto, algumas vezes eu estou alguns passos à frente, já estou vendo algumas coisas lá adiante, porque há muito tempo já lido com isso, e gosto muito de usar a inteligência artificial para aquilo que ela foi criada. Mas inteligência artificial não foi feita para a gente fazer sermão, por favor. Eu tenho visto alguns sermões que eu falo, isso aqui é IA, é inteligência artificial. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, quando apareceu assim a frase, eu falei, isso aqui é frase de IA. Como você sabe? Porque eu conheço. Quando você está acostumado a lidar com algo, você vai perceber, por exemplo, a inteligência artificial, ela deixa rastros. Você já deve ter percebido que algumas pessoas que aparecem no perfil, seja do Instagram ou do Facebook, que ela não é daquele jeito. Você já percebeu, não é? Eu vejo, por exemplo, algumas pessoas, tem pessoas que às vezes fazem contato com a gente pela internet. Hoje em dia eu já nem olho mais foto, porque a pessoa faz contato com a internet, fala, domingo eu falo com você, legal, a pessoa chega, então, eu falei com você, aí eu fico olhando, sabe aquela vontade de abrir o perfil, olhar assim, e não está batendo, né? Não tá, o pessoal mudou tanto assim, sabe, levanta aqui, puxa aqui, fica diferente demais. Gente, se é por brincadeira, tudo bem. Se aquilo te faz bem, pode fazer. Eu só estou falando, como eu disse, não tenho nenhum problema em utilizar inteligência artificial, mas não para preparar sermão e não para fazer cânticos. Hoje em dia tem pessoas que eu conheço pessoas que eram compositores, com dons de Deus, que inspirados no Senhor, no momento devocional, recebem uma inspiração e escrevem uma canção e nós cantamos. No entanto, hoje a pessoa pega uma frase qualquer, joga na inteligência artificial, ela mesma bola a música e a pessoa ensina na igreja. Então nós estamos cantando canções que não foram inspiradas pelo Espírito Santo, ouvindo sermões que não foram soprados por Deus, que não é palavra de Deus. O que é isso senão uma igreja apóstata? Apóstata, mais uma vez estou te falando, é desviado da fé. No livro de Apocalipse fala acerca de uma perseguição contra a igreja que seria feita por uma besta. Besta no sentido, ali falam de duas delas, e uma delas, besta é monstro, tá? Uma monstruosidade que João revela, diz assim, parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece, você mesmo pode interpretar isso. Cordeiro, te lembra Jesus? O dragão, um monstro, um bicho daquele, está falando do mal. Então, parece Jesus, mas não é. E você vai reconhecer como? Pela sua palavra. Por isso nós precisamos conhecer bem o verdadeiro. Chegaram uma vez para um homem que cuida de identificar notas falsas. E esse homem da Polícia Federal, inclusive, foi perguntado para ele, como é que você identifica nota falsa, sendo que tem tantas variantes? Você conhece todas? Ele falou, de jeito nenhum. A diferença é que eu conheço bem a verdadeira. Conhecendo bem a verdadeira, você identifica a falsa. É isso que eu estou querendo que você faça. Conheça bem a verdadeira. O verdadeiro é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É nele que está a vida, é nele que está a verdade, e é Ele o caminho. Então pouco importa se é igreja tal, se é fulano de tal pregando, seja pastor o que for, tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Por isso eu me lembro uma vez eu preguei uma mensagem aqui, que nem eu sei repetir o tema meu, mas era mais ou menos assim, pergunte, questione, duvide, e tinha mais uma outra palavra que nem eu mais lembro. Mas alguém fala, mas por que isso? Porque eu quero que você busque a palavra de Deus, e você tem todo o direito de checar até o que eu estou falando com você. Você não tem que ficar engolindo tudo porque um pastor, um bispo, um apóstolo falou. Você não tem que engolir, você tem que checar a palavra de Deus. Você segue Jesus, você não segue uma pessoa.
Se eu te falar alguma coisa que está fora das Escrituras Sagradas, você tem todo o discernimento para separar. Separe a pessoa com quem se relaciona, ou talvez alguma coisa que você gostou, mas separe aquilo que você percebe que não é das Escrituras e deixa fora. Então questione, duvide, pergunte, mas cheque na palavra de Deus. Paulo apóstolo uma vez pregou numa cidade muito próxima de Tessalônica, chamada Bereia, e aquelas pessoas ouviram Paulo atentamente, depois foram consultar as Escrituras para ver se procedia mesmo aquilo que Paulo vinha ensinando para eles, e eles são elogiados por isso. Então é importante, inclusive a Bíblia diz assim, que os bereanos foram mais nobres. Então seja nobre, meu irmão, sobe o nível, nesse sentido, de ser uma pessoa que leva a sério a palavra de Deus, que não engole qualquer coisa só porque é bonito, porque está na internet, um louvor só porque é legal, a música, nada disso. Então, grave bem isso no teu coração, siga a palavra de Deus, conheça mais a Jesus. Por isso, vamos entrar agora, me permita a expressão, entrar nos olhos de Pedro e começar a assistir Jesus. Por quê? Há muita coisa, como diz em Atos capítulo 1, versículo 1, que fala que Jesus fez e ensinou. Do 1 ao 3 narra isso, as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, tem muita coisa que Jesus ensinou fazendo, não foi através de pregação ou de lição, ele fez, e os discípulos, ao verem o que Jesus fez, aprenderam a lição. Vamos aprender mais uma delas? Lucas capítulo 5, se você está com a sua Bíblia ou quiser acompanhar nas telas, a partir do versículo 27, diz assim: depois disso, depois daquele momento, é no momento imediato, se você pegar os versículos anteriores, é o momento imediato após a cura daquele paralítico que desceu, foi trazido para Jesus e abriram um telhado para chegar o paralítico até Jesus. Ou seja, depois de Jesus ser tocado num leproso, e depois de Jesus ter não somente curado o paralítico, mas perdoado os pecados daquele paralítico, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse texto vai nos mostrar algo interessante, que Jesus chama pessoas que provavelmente nós evitaríamos. Para você entender isso, vou te explicar aqui o contexto. Publicanos, quem eram eles? O que eles comiam? Publicanos. Os publicanos eram o seguinte, para tentar te explicar, vamos entender o contexto socioeconômico ali da época. Roma estava oprimindo o mundo da sua época. Roma precisava de dinheiro, afinal de contas, a máquina estatal era muito pesada. Construíam estradas, quem vai pagar? Tinham guardas romanos e soldados romanos em todo o império. Quem sustentava isso financeiramente? A vida nababesca do seu imperador ou dos seus senadores, e Roma construindo coisas cada vez mais, e monumentos pelo mundo inteiro. Em qualquer lugar você vai ver aí monumentos grandes que os imperadores construíram. Quem pagava isso? O povo. E o povo oprimido. Esse povo oprimido era principalmente dos lugares que foram dominados por Roma, dentre eles a Palestina, desde Galileia, Samaria, Judeia, toda aquela região, inclusive Síria. Os romanos então cobravam altos impostos para pagar tudo isso. Acontece que entre os romanos, e vamos colocar aqui o povo judeu lá embaixo, que paga,
existia um intermediário aqui que era o cobrador de impostos. Esse cobrador de impostos não era um romano, ele era um judeu. Um judeu que pegava dinheiro do povo para dar para Roma. Era considerado traíra. Os judeus tinham ódio de Roma. Inclusive, quando eles esperavam a vinda de um Messias, eles esperavam um Messias libertador, guerreiro. Tanto que existiam, inclusive, partidos dentro do judaísmo, como, por exemplo, os zelotes, que eram um povo revolucionário contra Roma. Dentro dos zelotes existiam, por exemplo, um grupo chamado sicários. Esse nome vem por causa de uma pequena arma que eles carregavam, que era um tipo de um arco e flecha, um mini arco e flecha pequeno assim, que dava para ficar debaixo aqui da roupa, de modo que a hora que eles soltassem algo, quase algo como um gatilho, quase com um revólver feito daquela maneira, então aquilo atirava uma flecha pequena que penetrava no corpo da pessoa, geralmente perto do peito, gerando morte imediata ali em quem eles miravam. Assim eles assassinavam, não só romanos, como judeus também, inclusive publicanos. Os publicanos não andavam sozinhos na rua, sempre cercados de soldados, porque eles eram odiados. Um outro publicano que você vê na Bíblia Sagrada é Zaqueu. Por que Zaqueu subiu na árvore? Não, muitos falam, porque ele era baixinho e quis ver Jesus. É mais do que isso, querido, ele estava se escondendo do povo. Tanto que ele sobe numa árvore, já fora da cidade, sobe ali na árvore para tentar ver Jesus, mas se escondendo do povo. Eu explico isso numa outra mensagem. Mas aqui está um homem, Levi Mateus. Levi Mateus é o mesmo que leva depois o nome no Evangelho de Mateus. Foi chamado para ser um discípulo de Jesus, mas ele era publicano. E os publicanos eram detestados, eram tão detestados que escritos da época, de rabinos judeus na época, colocam como as pessoas mais detestáveis que existiam. Eles eram considerados pecadores piores do que prostitutas. Os judeus chegavam a considerá-los de tal maneira sujos e imundos que ninguém comia sequer com eles, porque comer com eles seria participar também de seus pecados. Você se contaminaria se você andasse com eles. E aí então Jesus passa diante de uma coletoria. Lá está Mateus, que provavelmente de modo escondido já deveria ter visto Jesus pregar, assim como Zaqueu estava fazendo. Certamente sabia sobre Jesus, tinha admiração, mas era aquele tipo de pessoa que dizia o seguinte, talvez de si mesmo: eu sou tão imundo, eu sou tão impuro, que esse homem, eu não posso nem me aproximar dele. Primeiro que o povo não vai deixar, segundo que um homem santo como esse não se aproximaria de mim. Mas Jesus se aproxima, e é tão direto ao ponto, dizendo: me segue. E o texto bíblico mostra que o mesmo que antes Pedro, André, Tiago, João tinham feito, ele também fez. Deixou tudo e foi seguir Jesus. E ele era um homem rico, muito rico. Os publicanos, eles eram assim, Roma não se importava quanto eles cobravam das pessoas, desde que desse a parte de Roma. Era algo mais ou menos assim: Roma vai cobrar 5 de cada um de vocês. Chegava o publicano e cobrava 15. Roma não estava nem aí, desde que os 5 vão para Roma, que o cara fique com os 10. Então estes homens enriqueceram à custa do povo. Estes homens enriqueceram com dinheiro do povo. Eu sei que vocês não sabem o que é isso aqui no Brasil, né? Mas aconteceu isso. E então Jesus passa e chama este homem: me segue. Ele larga tudo e passa a seguir Jesus. Agora, vamos ser bem sinceros, nós agora estamos lá no meio dos discípulos, somos um deles. Os discípulos eram judeus, eles também tinham ódio e detestavam publicanos e nunca gostariam de se aproximar, mas o mestre chamou. Você não ficaria cismado? Muito provável, Pedro deve ter carregado em seu coração cismas ali com Mateus, porque
Afinal de contas, esse cara roubou a gente, agora vai ser um discípulo como a gente aqui também. De uma certa forma, é assim, não, eu sei que eu tenho pecado na minha vida, mas esse daí tem muito mais. Eu não sou como ele. Algo mais ou menos assim deve ter passado na mente ali de Pedro. Tanto que Jesus ensina bastante sobre perdão. E Pedro é um daqueles que de vez em quando perguntava para Jesus sobre isso, para tentar entender melhor. Numa das vezes, quando a gente adianta aqui no texto bíblico para Lucas capítulo 6 agora, Jesus está ensinando uma multidão grande, o chamado Sermão da Montanha. Eu vou coletar aqui alguns versículos da narrativa de Lucas. No versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Eu imagino que quando Jesus falou isso, Pedro está ouvindo. Amem seus inimigos. Talvez ele olhou para o Mateus. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que o maldizem. Ou seja, os que te amaldiçoam. Abençoar e amaldiçoar é o mesmo que bendizer e maldizer. Ou seja, falar bem de quem fala mal de você. Orem por aqueles que os maltratam. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Eu pulei para o versículo 36 e 37. Quero listar aqui. Olha quantas coisas Jesus ensina. Amem, façam o bem, abençoem, orem, sejam misericordiosos, não julguem, não condenem, perdoem. Pedro está ouvindo tudo isso, julgando que talvez o outro tivesse mais pecado do que ele. Versículo 41 e 42 diz assim: por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Os ensinos de Jesus penetravam ali na alma de Pedro, ao ponto que numa outra ocasião, Pedro faz uma pergunta a Jesus com relação ao perdão. Diz assim em Mateus 18, versículo 21 e 22, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Isso porque os mestres judeus falavam que você deveria perdoar até 4 vezes. Pedro, talvez, querendo se mostrar até um pouco mais espiritual, até 7 vezes, que é o que diz aqui o texto. E Jesus responde, versículo 22, respondeu Jesus: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E eu te garanto que muitas vezes você já fez essa conta e viu que deu 490 e fica contando e falou: já está no 300 e pouco já. Não, querido, Jesus não está falando de 490. Jesus está falando, é para perdoar sempre, querido. Porque ele acabou de ensinar: sejam misericordiosos como o Pai Celestial é misericordioso com você. Perdoem, porque você também foi perdoado. Mas ele pecou muito, tá? Mas você pecou pouco, mas muito ou pouco é pecado da mesma maneira. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Pecado é pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. No Evangelho de Mateus, para exemplificar isso, Jesus conta uma parábola de um homem que devia muito para um outro, e este outro o perdoou. Só que havia uma outra terceira pessoa aqui na história,
que devia um pouco só para ele, e ele não perdoou. E Jesus está mostrando essa diferença no coração das pessoas. Lucas já prefere, nesse momento, mostrar uma ação de Jesus. E aqui nós vamos entrar numa outra história. Eu vou pular para Lucas 7, do 36 em diante, daqui a pouquinho eu faço a leitura com você. Jesus é convidado para um jantar. Um jantar na casa de um fariseu. É interessante porque Jesus tinha entrado na casa de um publicano. Os fariseus se julgavam muito santos. Tanto que a palavra fariseu significa separados. Nós somos os religiosos, fazemos as orações, damos os nossos dízimos, tudo certinho, por isso eu sou melhor do que aquele outro. Os fariseus se julgavam assim. Jesus corrige isso diversas vezes, como naquele caso mesmo que nós já lemos, em que Jesus fala ali, já que vocês se julgam tão sãos, ele fala, os sãos não precisam de médico, os doentes sim, é por isso que eu estou no meio dos doentes. Jesus estava explicando por que ele foi na casa de um publicano, mas agora um fariseu o convida, e Jesus também vai, porque ele não tinha diferença de pessoas, seja o publicano, seja o fariseu, ele ia do mesmo jeito. Os jantares naquele tempo tinham um certo quê de ostentação. As pessoas que faziam jantares não eram tanto pelos convidados, era para si. Ou seja, olha o que eu posso fazer. Porque um jantar, pense você, era algo muito caro, principalmente pelos padrões da época. Aquele de Mateus, por exemplo, eu digo que Mateus era um cara muito rico, porque não só os discípulos de Jesus estavam, quando eles chegaram lá, tinham muitos publicanos lá também, e certamente com suas famílias. Nós estamos falando de muita gente dentro da casa para um jantar abundante, que não poderia faltar nada, era sempre em abundância que era dado. É como uma festa de casamento, e se você tem uma ideia de quanto custa uma festa de casamento hoje, dá para ter uma ideia do que era um jantar. Para caber toda aquela gentarada toda, deveria ser uma casa muito grande, ou com um terraço grande, ou com um quintal muito grande. Nesse caso do fariseu, foi uma dessas questões em que um homem faz um jantar para ostentar. Mas quando Jesus chega, ele não recebe direito a Jesus. Por quê? Jesus era um mestre. E havia uma etiqueta, uma ética, da maneira de se receber um mestre. Havia um costume entre as pessoas de se cumprimentar até mesmo com um beijo no rosto. Você fazia isso para alguém que era um amigo, com quem você tinha amizade e aliança, você dava um beijo no rosto. Mas um mestre não. Um mestre você beijava o dorso da mão. Por isso que o beijo de Judas não foi beijinho no rosto. O beijo de Judas em Jesus foi um beijo no dorso da mão. Porque talvez ele tenha visto os outros. E aí, mano, beleza, aquele beijo, né? Claro que não falou assim que ele não era paulistano, mas... nem corintiano, mas cumprimentou todo mundo, mas em Jesus ele beijou diferente. Esse era o código para as pessoas prenderem a Jesus. Voltando aqui na história do fariseu, ele não recebeu Jesus dessa maneira. Costumava-se receber a pessoa dessa maneira. Sendo Jesus um mestre, ele faria com que todos os seus filhos homens, porque aquela sociedade é machista, ficariam também em fileira atrás do pai, recebendo também o mestre, cada um deles. E ou o filho mais velho, ou o próprio anfitrião, levaria o mestre até a mesa, colocando no lugar de honra, e ele, o filho mais velho, ou um dos seus servos, lavaria os pés do mestre, e muitas vezes, como um ato também de gentileza, dava-se à pessoa um unguento para se passar nos cabelos, era algo cheiroso, algo que tornava agradável dentro daquele ambiente. Mas ele não fez nada disso com Jesus. Ele deveria ter recebido Jesus dessa maneira. Jesus então entra, não requer os seus direitos de mestre, e Pedro vê isso. Certamente deve ter vindo uma revolta no coração. Por que está tratando Jesus dessa maneira? Isso foi humilhação. Isso foi de propósito.
Certamente as pessoas ali que estavam, os outros convidados, e certamente os discípulos que acompanharam Jesus, devem ter pensado, mas na hora em que ele der a palavra para Jesus, aí Jesus vai falar tudo isso, como que vai esfregar na cara dele, vai sair de lá, sabe, sacudindo os pés, que é uma maneira de falar que está, não quero levar nada da tua casa, isso significa sacudir as poeiras dos pés, vai sair de lá e vai dizer um monte para esse cara. Mas Jesus não faz nada disso. O interessante é que a cena daqui a pouco muda. Mas para entender essa cena, deixa eu explicar o jantar. Quando chegaram e sentaram para o jantar, não tenha a ideia que nós temos hoje de mesas altas como nós temos e cadeiras como essa que você está sentado. Não era assim. As mesas, elas eram em formato de U, de maneira que os servos vinham no meio desse U para servir as pessoas. Haviam servos também atrás dessas pessoas e muitos curiosos também, vizinhos que vinham para ver o que era totalmente normal. Uma vez eu lembro, eu estava na África e fui convidado numa região da África, um lugar bem simples, e fui convidado para almoçar na casa de uma pessoa. E o interessante foi ver que os vizinhos todos vieram ver e ficavam na cerca olhando a gente comer. Era estranho você ficar comendo assim, todo mundo te olhando, mas para o dono da casa aquilo era uma honraria, porque ele estava recebendo um estrangeiro em sua casa e os seus vizinhos o estavam vendo, aquilo o dignificava. É interessante essa questão cultural. Mas trazendo aqui para a história, as pessoas sentavam, as mesas eram baixas, e as pessoas sentavam da seguinte forma: haviam almofadas, você sentava apoiado no seu braço esquerdo, com o direito você usava para comer a comida que ali estava, e os seus pés claramente ficavam para trás. É por isso que uma das pessoas que lá estavam para ver, se aproximou de Jesus chorando. Era uma mulher. Quando você lê melhor o texto, você vai perceber que essa mulher já havia sido perdoada, por isso ela estava ali com tanta gratidão diante de Jesus. Então, como é que foi isso? Joaquim Jeremias, que é um grande teólogo, intérprete das Escrituras, ele fala que é muito provável que essa mulher tenha visto já Jesus pregando ali, se arrependeu dos seus pecados, deve ter falado com Jesus, Jesus deve tê-la perdoado, por isso que quando ela vai a esse momento, Jesus mesmo disse que ela já havia sido perdoada, por isso ela estava amando dessa maneira Jesus. Mas essa mulher, ela sente-se ofendida pela maneira como aquele homem, o anfitrião, havia tratado Jesus. Então ela mesma vai até os pés de Jesus, ela está chorando, com suas lágrimas ela molha os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos dela, e ela pega um vaso de alabastro com um perfume caríssimo, que normalmente as mulheres guardavam para uma noite de núpcias, ou as prostitutas usavam isso para sedução. Ela não precisava mais disso. Ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo, honrando assim a Jesus, fazendo as honras que o fariseu não fez. O fariseu olha tudo aquilo e murmura, claro, né? Se esse homem fosse profeta, ele ia saber que tipinho é esse dessa mulher que está aí lavando os pés dele, uma pecadora. É o que diz o texto, vamos ver isso no texto. Em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 39, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se na mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está te tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora.
O texto continua, versículo 41. 41 e 42 diz assim: então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E essa frase eu acho engraçada. Dize, mestre. Que bajulador barato esse homem. Pensando mal de Jesus, querendo humilhar Jesus. E a hora que Jesus fala assim com ele, ele diz: mestre. Falsão, falso, senhor. Versículo 41, Jesus começa a falar: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha que lhe pagar, por isso, não tinha com que lhe pagar, por isso, perdoou a dívida de ambos. Uma pausa para a gente entender melhor aqui, aonde que isso vai chegar. Jesus aqui está fazendo um trocadilho. A língua que eles falavam era o aramaico, e na língua aramaica, só existe uma palavra na qual pode ser interpretada ou traduzida como dívida ou como pecado. É a mesma palavra. O Novo Testamento é escrito em grego. Então Lucas e Mateus têm que interpretar essa palavra. É por isso que Mateus ou Lucas, eu estou misturando aqui na minha cabeça agora os dois, quando na oração do Pai Nosso fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não me engano é Mateus quem traduz assim. Lucas traduz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou os que pecaram contra nós. Dívida e pecado para eles era a mesma coisa. Jesus então fala: deixa eu te contar uma coisa. Haviam 2 devedores, em outras palavras, tinham 2 pecadores. Um devia muito, o outro devia pouco, ou seja, um pecou muito, o outro pecou um pouquinho, mas ambos foram perdoados. O Simão, que é o hospedeiro lá, o fariseu, com certeza ele já estava entendendo, ele começou a perceber onde é que isso ia dar. Você vai notar que ele vai entrar numa defensiva daqui a pouco. Jesus então faz uma pergunta para ele: Simão, versículo 42 e 43, lá adiante diz assim: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Nota essa expressão, eu suponho. Ele sabia que Jesus estava dizendo: quem foi muito perdoado, ama muito. Jesus estava dizendo: é essa mulher. Agora você que não está ligando para isso, por isso você está me tratando desse jeito. Por isso ele: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E aí, Jesus, capítulo 7, versículo 44 em diante, fala assim: em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. É importante você entender essa cena para você entender como é que isso aqui foi feito. Em seguida, Jesus não está falando para o Simão. Jesus não está querendo ofender o Simão, até porque Jesus também está oferecendo perdão para o Simão, porque Jesus não ligou de ter sido ofendido. Sabe, às vezes a gente se ofende muito fácil. Jesus não se julgava grande. Eu imagino aqui, eu vejo nesse texto a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Talvez os discípulos falando: mas o Senhor é um mestre, cobre dele, diga quem o Senhor é. Eu não me lembro o nome do ator, mas há uma história que me veio à mente aqui agora. Um ator de Hollywood, em que ele foi num restaurante. Lá em Hollywood existe um costume de você deixar mesa separada quando atores vão comer no lugar. E os próprios donos do restaurante sabem disso. Quando vê um ator e tudo mais, nós já temos mesa reservada para eles.
E normalmente nem se paga, porque para eles, é lucro para eles ter um ator comendo lá dentro. E diz que esse ator chegou ali na porta e a pessoa que o atendeu falou: não tem vaga, está cheio. E ele virou-se para o amigo e falou: legal, vamos para outro lugar. E o amigo disse para ele: mas fala para ele quem você é. Aí ele falou o seguinte: se eu preciso dizer quem eu sou, então eu não sou. Talvez os discípulos tivessem falado isso para Jesus: mas fala para ele que você é um grande mestre. Jesus ficou na dele: deixa ele me tratar desse jeito. Em outras palavras, já está perdoado, não me ofendo com isso. Sabe, irmãos, eu vejo que muitas vezes nós nos ofendemos demais, porque a gente se julga muito grande e com muitos direitos. Então, quando Jesus fala: perdoe, ore pelos inimigos, abençoe, não fale mal, talvez ele queira ensinar para a gente que cada vez que a gente aponta um dedo para alguém, tem 4 voltado para nós. Parece Isaías, que vendo os pecados da sociedade, ficou lá em Isaías capítulo 5, ai desses, ai daquele outro, ai daquele outro. No capítulo 6 ele tem uma visão do Senhor sentado no trono. Aí ele olha e fala: ai de mim, homem de lábios impuros. Aí ele se tocou do seu pecado. Esse texto está nos ensinando algo mais ou menos assim. Jesus então, ele se vira para a mulher e fala com Simão. Então ele não está gritando, ele não está bravejando, ele está falando com amor, com carinho, porque ele está dando dignidade para uma mulher no meio daquela sociedade machista e aquele bando de machistas que estavam julgando aquela mulher o tempo todo. Então o texto diz assim, eu vou ler com vocês, versículo 44 em diante: em seguida, virou-se para a mulher, ele está olhando para a mulher e dizendo para Simão: Simão, você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa. Jesus não tirou os olhos dela. Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ou seja, você não beijou nem meu rosto, nem o dorso da minha mão, mas ela beija os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, por isso ela me ama muito, pois ela me ama muito, por isso ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus, olhando para a mulher, disse à mulher: a sua fé a salvou, vai em paz. Amém. Que palavra de Jesus, que honra que Jesus deu, aquele tom de gentileza e de gratidão para a mulher, estava engrandecendo aquela mulher na frente ali de todos. Talvez nas entrelinhas ele tivesse dito assim para Simão: não se preocupe de você não ter me recebido com as honrarias que você deveria fazer, porque essa mulher fez então as honrarias da casa. Ele talvez nas entrelinhas estava dizendo a Simão: você estava preocupado que uma mulher de má fama na cidade entrou dentro da tua casa, contaminando o ambiente? Você não se toca que quem está contaminando o ambiente é você e não ela? Nas entrelinhas Jesus estava mostrando isso para Simão. Jesus inverteu essa situação. Jesus mostrou, na verdade, que tanto o religioso quanto a prostituta, ambos eram devedores, ou seja, pecadores. Mas a boa notícia era: o perdão estava sendo oferecido para os dois. A mulher recebeu, Simão resistiu. Jesus sempre ia nos lugares acompanhado de seus discípulos, ou da turma toda, ou daquele trio
que andou com ele nos momentos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pedro viu tudo isso e aprendeu na prática o que é: ame seus inimigos, fale bem dos que maldizem, seja misericordioso. Se alguém bater na face, vira outra. Pedro saiu daquela casa não com uma nova regra, mas com uma nova visão. O coração de Deus foi revelado para Pedro através de Jesus ali. Essa foi a lição que Pedro não mais esqueceu. Pedro não aprendeu ali somente a perdoar, mas Pedro também aprendeu a se ver como alguém que também precisava de misericórdia. Afinal de contas, Levi Mateus tinha pecado muito. O Pedro pecou também, mas foi menos. Mas ele entendeu: eu não quero ser como esse Simão. Eu também preciso de perdão. Por isso, aqui fica algo aqui para nós. Querido irmão e querida irmã, qual a última vez que você, com toda a sinceridade do coração, e eu até diria, com o coração quebrantado, no sentido de coração sincero, você chegou para Deus e disse: perdoe os meus pecados? É importante isso, porque algumas vezes, sem perceber, nos tornamos fariseus do século 21. Não, afinal de contas, eu vou no culto todo domingo, eu sou dizimista, eu ouço a palavra de Deus, eu ouço louvores. E talvez você peque menos do que outras pessoas, mas seja pecadinho ou pecadão, é pecado. Seja pouco ou muito, ambos são devedores, e ambos precisam de perdão. Se Simão tivesse se arrependido, seria perdoado, tanto quanto aquela prostituta, mas ele se julgava superior. Nesse ponto que eu digo que eu acho que Pedro, nesse momento, aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu na sua vida, de que todos nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Eu vou terminar contando uma coisa muito rápida aqui para vocês. Todas as noites, meu pai querido, ele orava comigo, e eu era criancinha ainda, e ele sempre falava: vamos orar, antes de dormir. E meu pai orava comigo sempre. Agora, no final das orações, meu pai sempre falava assim: e eu te agradeço, Senhor, e com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Aí eu, quando criança, imagina essa cabecinha, criança, já era assim essa cabecinha, sabe? Questionador, perguntador o tempo todo. Uma vez eu pensei assim: meu pai peca pra caramba, né? Todo dia ele pede perdão. Aí um dia eu fui falar isso com meu pai, e meu pai me ensinou algo preciosíssimo, que eu guardo pro resto da minha vida isso. Ele um dia falou, quando eu perguntei para ele, ele falou: filho, Davi amava tanto a Deus, que ele não queria que ficasse nada entre ele e Deus, de modo que há uma oração de Davi, ali no livro de Salmos, que ele diz assim: perdoe-me até daqueles pecados que me são ocultos. Ou seja, Senhor, me perdoa. E seria mais ou menos isso, tá? E se eu fiz alguma coisa que eu não percebi que eu fiz? Parêntese, todo homem casado aqui sabe o que eu estou falando. Você chega para a esposa e fala: tudo bem, querida? Tudo. Aí você fica assim: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Me fala, o que eu fiz? Nada. Aí você sabe, não, agora eu estou mais certo ainda do que eu fiz. Pois bem, nenhum desprezo com as esposas, mas Deus não é assim não com você, tá? Se você chegar para ele e falar: perdoa, ele falou: te perdoo, eu te perdoo. Querido, se você chegar para Deus agora hoje e abrir teu coração para Ele, eu acho que você deveria falar para Ele aquilo que Jesus ensinou na oração. Na oração do Pai Nosso, Ele fala:
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra-se, dívida e pecado é a mesma coisa. Quando Jesus orou em aramaico, ele estava falando: perdoe os nossos pecados, da mesma maneira que nós perdoamos os que pecaram contra nós. Por isso que Pedro pergunta: e quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar? É mais do que 490. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e deixar Deus lavar o nosso coração. Amém, queridos? Último texto, eu queria que você lesse comigo. Livro de Lucas, texto que nós já lemos, capítulo 6, versículo 36. Vamos falar juntos? Fique em pé junto comigo. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos falar juntos esse texto? Vamos juntos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A chave desse texto está: assim como o Pai de vocês, assim como o Pai Celestial. Sejam perdoadores, assim como o Pai de vocês perdoa vocês. Sejam misericordiosos, assim como o Pai Celestial também é. Mas aquele fulano pecou muito, mas você também pecou. Baixa a bola, porque ambos são devedores. Que nós possamos reconhecer também o nosso pecado diante de Deus, pedir perdão. E vamos ser sinceros, vamos sair daqui hoje de alma lavada, com os nossos pecados lavados, entregue diante do Senhor e perdoados. É por isso que eu queria usar de um anacronismo aqui agora, me permitam isso. Eu fico imaginando, agora é anacrônico. Anacrônico é quando eu tiro uma coisa do tempo presente e jogo lá no tempo passado. E eu vou fazer isso agora. Pedro então agora está saindo da reunião. Ele, os outros discípulos, todos aprenderam muito. E a mulher também. Acho que se ele conhecesse esse cântico, ele talvez reuniria ali, inclusive a mulher, e falava: vamos cantar juntos. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Palavras como arrependimento, contrição, quebrantamento não são mais muito comuns hoje em dia, mas são necessárias. Eu e você precisamos reconhecer nossos pecados diante de Deus e pedir para Ele: limpa esse coraçãozinho aqui, ajuda, meu coração está muito peludo, me ajuda a barbeá-lo. Preciso limpar esse coração. Que Deus te abençoe. Mas eu queria terminar aqui fazendo algo. Conscientes de que ao falarmos dívidas, estamos falando de pecados, vamos juntos orar a oração que Jesus nos ensinou. De acordo com o Evangelho de Mateus, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Me permita abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.
boa semana para você, que Jesus te abençoe, e eu convido você a abençoar e desejar uma boa semana para os irmãos que estão próximos de você. Abençoe uns aos outros, vão em paz. Você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Boa semana, vá em paz.